Vivendo um ano de pandemia, a saúde de Ribeirão tem diversas demandas em atraso relacionadas a outras doenças. O relato é de pacientes da cidade que vivem o agravamento dos quadros por falta de amparo da saúde pública. Ir ao posto de saúde do bairro Vila Virgínia hoje foi perda de tempo. A necessidade desse paciente, que já vem sofrendo há dias com distúrbio gastrointestinal, era passar com um médico especialista ou mesmo conseguir um encaminhamento. Não me encaminhou para lugar nenhum, que seria um gastro, né? Não me encaminhou. O José Roberto até que tentou, mas não teve nem sequer uma orientação do que precisa fazer. Eu vim aqui praticamente à toa. Nesse mês de março, a pandemia de coronavírus completa um ano. Nesse período, Ribeirão entrou em um regime diferenciado, focando a atenção da saúde para os casos de Covid e emergência. Acontece que as outras doenças não deixaram de existir no cenário municipal. É para a própria lei orgânica do município. Lá pelo artigo 4º, inciso 9, diz que deve ser garantido o acesso universal à saúde. Esperar pelo exame é tudo o que a Valéria pode fazer agora. Ela foi diagnosticada com uma doença conhecida como síndrome do túnel do carpo, que provoca inchaço nas mãos e a limitação nos movimentos. A profissão de manicure teve que ser deixada de lado. Hoje, até escrever algumas palavras se torna um desafio. Começou com o inchaço, o formigamento e dormência, né? Levantava de manhã e não sentia a mão. O tratamento com medicação foi feito durante 2 anos, mas não deu certo. O exame eletroneurografia, que identifica os nervos lesados, precisa ser feito com urgência. O pedido veio no início da pandemia. Até agora nada. A prefeitura alega que não tem o profissional da área contratado. E eu ligo de 15 em 15 dias que eles mesmos me orientaram e até hoje não tem. A Valéria tem consulta agendada e vai comparecer mesmo sem ter feito o exame. A tendência é se agravar, né? No meu caso, agravou. E o ortopedista disse que ia pedir mais um exame, depois do exame ia marcar minha cirurgia. O caso do senhor Sérgio já é um pouco diferente. Os exames estão prontos e o que falta é a consulta com o especialista para saber o resultado. Eu não estava atendendo, aí passou para cá, do braço, clínico geral. A espera vem desde o ano passado, até no tratamento com o dentista do posto. Já vou ter que mandar arrancar os dentes, porque eles colocou o pino caiu. E já não vai dar para fazer mais, nem tratamento de dente mais. A sensação da comunidade que precisa do acompanhamento na saúde pública em Ribeirão é de abandono. Não vou dizer que Covid não seria uma prioridade, sim, seria. Mas também existe outro tipo de pessoas com outros problemas. Vai sair um problema em cima do outro, né? Porque você não resolve um, não consegue resolver o outro. Aí você vai tomando muito remédio, né? Não tem uma solução, né? Eu estou aguardando. E para esses pacientes que já não sabem mais o que fazer, o advogado, membro da Comissão de Direito em Saúde da OAB, orienta. A melhor alternativa nesse caso é procurar o Ministério Público. O Ministério Público também tem essa função de garantir o acesso à saúde para a população, do modo geral. Paralelamente a isso, tem a Defensoria Pública e aqueles que dispuserem de meio procurarem um advogado. Thaís Mantoani para o Jornal da Clube. A Secretaria da Saúde informou que agendou consulta para o paciente Sérgio Vale. Sobre Valéria Aparecida, esclareceu que está em licitação a contratação da empresa para a realização dos referidos exames e que, em caso de urgência, ela deve procurar uma unidade de saúde. A respeito do senhor José Roberto, esclareceu que deve buscar atendimento com o clínico geral e, havendo a necessidade, fará um encaminhamento ao especialista. Por fim, disse que o serviço de dentista está funcionando normalmente. Para falar mais sobre esse problema, em meio à pandemia aqui em Ribeirão Preto, tenho o prazer de conversar pela internet com o cientista político, o Marcos Paulo Candeloro. Candeloro, passou da hora de Ribeirão Preto, assim como todos os outros municípios, perceberem que precisa manter o atendimento da saúde geral, mesmo em meio a uma grave pandemia como a que a gente está passando. Ótima tarde, bem-vindo aqui. Muito boa tarde, André. Muito boa tarde aos amigos da Clube, aquele que nos acompanha pela televisão, aquele que nos acompanha online. É um prazer inenarrável poder voltar a esta casa que me recebe tão bem e, com certeza, é um problema
do gestor público, e é um problema complexo, porque nós estamos à beira dos cegos guiando esquizofrênicos, na realidade. Pouco se sabe sobre o coronavírus de fato, e as mazelas que costumam afligir a sociedade no dia a dia, as mazelas que são costumeiras, que são rotineiras e que o brasileiro já mal lidava com elas, como, por exemplo, a dengue, como, por exemplo, os deslizamentos de terra que são tão comuns nessa época do ano. A gente tem um aumento substancial dessas doenças e da falta de atendimento médico com relação a esse tipo de acidente, com esse tipo de doença, com esse tipo de tratamento que é necessário, e ao mesmo tempo o aumento de leitos de Covid-19 passa a ser uma prioridade essencial do poder público. Então me preocupa muito qual é o destino do poder público, porque o poder público também não sabe o que está fazendo ao certo com relação ao Covid-19 e com relação às mazelas que trazem o Covid-19. Candeloro, o coronavírus não deve, claro, tirar o foco de outras doenças que a gente sabe, continua circulando e também matam, né? Matam, com certeza. E o coronavírus, ele não deixa de ser um catalisador dessas doenças. Vale ressaltar que a comorbidade, ela é um fator que é acelerado pelo coronavírus. Então, se o indivíduo já tem um problema cardíaco, já tem um problema respiratório, já tem um problema pulmonar, já tem um problema relacionado à hepatite, aos problemas renais, o coronavírus é apenas um catalisador, um acelerador. Esse indivíduo já devia ter recebido uma assistência do poder público há muito tempo. E aí eu gostaria de retomar, se você me permite, André, um aviso que já era dado muito tempo antes e que não só eu, mas outros tantos qualificados membros da ciência política que passaram por esta casa também deram esse alerta. O poder público brasileiro era tocado com a barriga. Raimundo Faoro já dizia que o patrimonialismo era um grande mal brasileiro. Nós nos apropriamos do poder público como se fosse um poder privado. E aí, se tocar com a barriga, se deixar para depois, se deixa a vida me levar, a vida leva eu, do brasileiro, acabou transformando nessa pandemia, na realidade, uma grande diagnose, um grande diagnóstico dos problemas que nós ignoramos há 10, 20, 15 anos atrás, que era com relação à saúde pública básica. Quantos milhões, bilhões não foram desviados do poder público para benesses próprias, para benesses pessoais? Candeloro, chama atenção porque desde o início da pandemia a quarentena sempre foi usada aí como um artifício, não é? Como uma afirmação de que o Estado estava se preparando para a criação de mais leitos. Hoje a gente percebe, está faltando leitos e não tem nem mesmo atendimento para outras doenças, outros quadros. O que isso representa na sua visão? Nunca houve. A grande diferença entre hoje, a grande diferença entre o pré-coronavírus e o pós-coronavírus é o seguinte: o coronavírus não faz distinção entre classe social, o coronavírus não faz distinção entre o rico e o pobre, o coronavírus não aceita a distinção entre SUS e convênio privado, o coronavírus afeta a todos. Portanto, o coronavírus ele é uma evidência clara da falência institucional do Sistema Único de Saúde brasileiro. Por quê? Porque ele mostra, ele evidencia, ele traz, ele joga na nossa cara, ele translucida aquilo que faltou do brasileiro, e eu digo do brasileiro, não brasileiro médio, mas nós especialistas, nós jornalistas, nós cientistas políticos, cansamos de alardear, quero completo descaso com o poder público com relação à área da saúde pública. Há 10, 15, 20 anos atrás, nós cansamos de falar do descaso com a saúde pública. Quantas pessoas esperaram na fila do SUS por uma operação de emergência com relação à área ortopédica, com relação à área de neurologia,
quantas pessoas foram internadas ou foram ignoradas na área de neuropsicologia e nós simplesmente passávamos batidos por esses casos. Ok, Candeloro, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Volte sempre, será sempre muito bem acolhido aqui. Muito obrigado, André. Muito obrigado aos telespectadores da Clube, aos internautas da Clube. É sempre um prazer inenarrável poder participar com vocês. Até a próxima.